Hoje, segunda-feira, dia de APUESP no programa, a luta, né, da APUESP junto aos professores pela boa educação. Vamos acompanhar. Na quarta-feira, dia 11 de setembro, aqui na Assembleia Legislativa do Estado, foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Entre as convidadas e participantes dessa frente está a deputada estadual professora Bebel, e o Educação na TV veio conferir. A frente suprapartidária, coordenada pela deputada Beth Saão, deve ser acompanhada de perto pela APUESP, categoria que tem 84% de mulheres na sua base. Olha, é uma frente que eu penso que deve reunir, acho que forças mesmo, e acho que, na verdade, fortalecer já os mecanismos que existem, né, de contenção da violência na mulher. Por exemplo, a questão referente à lei da Maria da Penha, né? Eu acho que ela é muito pouco utilizada. Com 13 anos ainda a gente vê o alto índice, né, de a violência sobre a mulher. Uma outra questão também que eu acredito ela seja muito importante é a questão da violência da mulher e o feminicídio. Também tem que ser usado, que é uma lei tratado como crime hediondo, né? Isso está tipificado até desde 2015 pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Antes dela sair, ela deixou essa tipificação. Às vezes você vê pessoas que estão em posição de poder, né, incitando de alguma forma esse tipo de situação, ou uma diferença, ou menosprezando ou diminuindo a questão e a causa feminina. Isso tende a, na sociedade como um todo, piorar as relações, né? Então as relações ficam... Então uma frente parlamentar como essa e os projetos de lei que estão sendo defendidos e levados à frente são muito importantes, porque representam a nós mulheres, nós somos mais de 50% da população, né? E quando a gente não está numa situação de igualdade, perde a sociedade como um todo. É um somatório, na verdade. A frente não vai resolver todos os problemas das mulheres, mas ela é um instrumento também importante, até porque é institucionalizada, e você também precisa ter as lutas institucionais. Você tem a luta na sociedade civil, em movimentos organizados, em organizações não governamentais, em entidades importantes, mas você também precisa trazer esse debate para a Assembleia, porque aqui é um local onde você pode elaborar políticas públicas capazes de poder diminuir essa violência que hoje está assustadora. A professora Bebel também preside a Comissão de Educação e Cultura da Alesp. No dia 10 de setembro, defendeu o ensino de música nas escolas e o programa de atendimento psicopedagógico na rede de ensino público. Um conteúdo do contra e do a favor. Quem era a favor, quem estava a favor, por exemplo, da instituição de música nas escolas públicas. É uma riqueza esse projeto, ele é lindo, né? É um projeto que a música, ela ativa a área do cérebro, uma determinada área do cérebro, e faz com que o menino goste de matemática, né? Isso eu sei, porque... E o projeto anterior que tratou, por exemplo, da presença do psicopedagogo também. O psicopedagogo tanto cumpre aquele papel que eu falei para vocês, como ele também tem um papel importantíssimo, que psicopedagogo não é um psicólogo e um pedagogo, é um único profissional. Eu sou psicopedagoga, né? Eu sou formada na área de psicopedagogia. E você tem uma formação de tal maneira que quando você vai fazer um diagnóstico, por exemplo, de deficiências de aprendizagem na alfabetização, e a criança, em determinado momento, ela tem dislexia, mas em outro não. Ela não teve uma boa alfabetização lá desde o início. E o lamentável, às vezes, é que a gente vê jogar para a fila da dislexia, né? E também se constata que um aluno, um estudante, aliás, tem dislexia,
é um caso que tem que ser bem acompanhado. Por isso a figura, a pessoa do psicopedagogo é muito importante nas escolas públicas estaduais. A APUESP convida você a acompanhar todas as suas atividades através das redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e WhatsApp, além do seu portal na internet. Sua participação é muito importante para nós. Olhar as horas pode ser um ato corriqueiro e você provavelmente nunca parou para pensar que o relógio é uma das invenções mais antigas da humanidade. E o Educação na TV veio até o Museu do Relógio para contar um pouquinho da história da humanidade e desses medidores de tempo. Modelos históricos e curiosos, vindos de todos os lugares do mundo, fazem parte da coleção particular do empresário e professor Dimas de Melo Pimenta. São mais de 600 peças. O museu conta a história da medição do tempo com invenções criadas pela humanidade ao longo dos anos. Os primeiros relógios são relógios solares, que eles contam a graduação do tempo a partir do nascer ao pôr do sol. Depois vem o relógio água, que é como se fosse um jarro, um vaso d'água que vai contando as gotas d'água conforme elas vão escorrendo para contar a passagem do tempo. Depois do surgimento das ampulhetas, que foram fundamentais na navegação dos barcos, elas foram muito importantes na navegação dos barcos. Eu acho que um ponto, por exemplo, entre muitos que podia ser chamado a atenção, é a importância dos instrumentos de medida para a evolução da ciência e a inter-relação muito precisa que eles têm com o conhecimento. Um exemplo típico, acho que pode ser a passagem, por exemplo, da ampulheta para o relógio de pêndulo. Foi preciso Galileu perceber que o movimento do pêndulo, a oscilação do pêndulo, tem sempre o mesmo período, não depende da amplitude. Ou seja, se eu solto o pêndulo mais alto, ele vai oscilar no mesmo tempo. Ele vai andar mais rápido, mas vai gastar o mesmo tempo para ir e vir. A partir dessa constatação, foi possível passar de um instrumento bem menos preciso, que era a ampulheta, para isso. Mas mesmo a ampulheta tinha uma observação científica, de que se o furo era constante, havia uma queda constante de matéria, de areia, ou o que quer que fosse. A areia já é um pouco mais precisa que a água, que é uma outra coisa usada no instrumento anterior. E aí você pode falar várias coisas, como por exemplo, essa evolução não parou. Destaque para o relógio que faz café, os musicais, os de ponto e o atômico, utilizado nos sistemas de navegação, telecomunicações, padronização de medidas e pesquisas espaciais. Por volta de 1956-57, surge o relógio atômico. O que é um relógio atômico? Ele não é radioativo, ele simplesmente observa o comportamento de um elemento químico chamado Césio-133 sob o efeito de uma radiação de micro-ondas. E como ele vibra a uma frequência que eu não vou saber falar de cor, é de 9 bilhões, 190 e poucos milhões, assim por diante. E essa grandeza física é a mais bem elaborada até hoje. Ela também baseou o Sistema Internacional do Padrão do Metro. E isso você tem, mais uma vez, essa questão da importância do tempo nas relações práticas da humanidade. A gente fala em relógio atômico. Só para dar um exemplo, o GPS, que é um aparelho que a gente tem no celular, mede o tempo de uma forma tão precisa, para que ele possa dar uma precisão da localização, que são usados nos cálculos e na metodologia que está embutida lá no celular, as duas teorias da relatividade de Einstein. Isso não seria possível sem a invenção do relógio atômico, por exemplo, e de outras formas de medir o tempo mais preciso. Essa viagem no tempo promete agradar todos os públicos, do aficionado por relojaria aos admiradores de museus, do público acadêmico de diversos setores, às crianças e jovens estudantes. É um poço de conhecimento sem fim, você pode usar o relógio para tudo. A APUESP no programa Piracicaba. Agora, que legal! Tinha um relógio que fazia café. Muito legal. Olha só que coisa, rapaz. Que legal, né? Muito interessante. Hoje a gente tem um relógio que tem um telefone junto, que é o celular.
né? Tem um micro-ondas, né? Um relógio tem um micro-ondas junto. Mas aquele do café eu achei muito legal. Muito legal. O rapaz é colecionador, então, de relógios. Que bacana. E outro detalhe que eu quero destacar aqui na POSP é a fala da Bebel a respeito da música nas escolas. Parabéns, é muito necessário para os nossos jovens ter arte, né? E claro, ter a música aos nossos jovens é de suma importância.